A vitória sobre o pecado. 2 Timóteo 4:7. No final, Paulo saiu vitorioso. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a tua vinda. Paulo, pela graça de Cristo, alcançou o perdão. É o que todos nós temos de fazer. É fazer como Paulo fez. Paulo, ele no final da vida dele, ele teve a certeza que tinha combatido o bom combate. Guardei a fé. Ele vacilou, mas ele teve sempre firmeza com Deus. E depois ele diz: agora a coroa da justiça me está preparada, está guardada, né? O qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Não só a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda, que estão preparando para a eternidade. Todos aqueles que entregam o coração a Jesus, que estão lutando para vencer, como o apóstolo Paulo lutou. Porque nós não merecemos, mas o Senhor Jesus nos perdoa. Deus, através do Senhor Jesus, nos capacita a vencer vencer o pecado. Existem muitos pecadores que acordam de madrugada, né? Ora a Deus pedindo forças. Eu sempre está em oração para vencer seus defeitos, pedindo força para vencer seus defeitos de caráter. Jejua, muitos gostam de jejuar, é bom. Evita más companhias. Evitar de ficar falando coisas que não convém, misturar na roda dos escarnecedores, daqueles que gostam de zombar, e falar, para não poluir a mente com esses tipos de conversa, com esse tipo de gente, evitar os ambientes ruins, para que a gente possa ter uma comunhão constante, porque a luta não é fácil. Se fosse fácil, as pessoas tinham mais salvo do que perdido, né? Mas a gente vê aí que as pessoas, a tendência da carne é para o mal. Por muito bem intencionada que seja uma pessoa, ele pode estar na certeza que a tendência da natureza carnal dessa pessoa, ela tende para o mal. Porque nós nascemos com natureza pecaminosa. Desde que Adão pecou, a natureza pecaminosa entrou no coração. Para esse tipo de pecador, o conselho de Deus é ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Para que tipo de pecador? Esse tipo de pecador que não peca por amor. Esse tipo de pecador que estão lutando contra o pecado. Esse que está tendo vitórias constantes, diárias, contra o pecado. Deus dá um conselho para ele lá em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Só lembrando que Deus não vence o pecado para nós. Ele só nos dá força para vencer o pecado. As pessoas, Deus não vai vencer para ninguém o pecado. Ele dá força e a gente, com as forças que Deus nos dá, nós é que temos que vencer. Nós é que temos que combater o combate. Nós é que temos que colocar a mão nas armas e lutar contra o inimigo. Mas com o poder
que Deus nos dá. Esse pecador comum que peca por fraqueza e ignorância tem de orar pelo menos 2 vezes ao dia, ao deitar e ao levantar, para que ele esteja constantemente sendo perdoados. E assim o pecado está sempre cancelado na vida. É um pecado morto, é um pecado que foi apagado. Ele não tem força mais. E se Jesus voltar a qualquer momento, essas pessoas que têm comunhão com Cristo, elas estão prontas para subir com Ele. Se a pessoa morrer durante aquela noite, seus pecados estão perdoados e cancelados. O Senhor Jesus apresenta ao Pai sua justiça em favor do pecador que pede perdão ao Pai em nome dele. Aquelas pessoas que confiam no sacrifício expiatório de Cristo, que Ele é o nosso mediador, intercessor, advogado, sumo sacerdote. Essas pessoas podem ter certeza que seus pecados estão cancelados. E se ele pecar hoje, pode pedir perdão e que o Senhor Jesus volta a perdoar esse tipo de pecados. Porque o pecado que a gente peca involuntariamente, o Senhor Jesus perdoa. Agora, pecado premeditado já complica muito.